uma época em que as adolescentes escreviam em seus diários, registrando todos os fatos que ocorriam no dia a dia. Atualmente, com a internet, os jovens de ambos os sexos utilizam-se de várias formas para se comunicarem. A linguagem na rede é mais rápida e curta e é frequentemente mal redigida e cheia de erros. Será que esses vícios podem ser transferidos para a escola e também para o trabalho? Será que esses vícios atrapalham a produção de textos e a própria comunicação verbal? A linguagem na internet é o tema do Cidadania em Pauta de hoje. E a nossa convidada é a professora de língua portuguesa, Esther Mianda Cruz. Esther, eu agradeço a sua presença. Eu agradeço o convite também. Muito obrigada. Bom, o que significa a linguagem para a sociedade? A linguagem é tudo para a sociedade. Não existem grupos sem comunicação, né? Toda vez que o homem se reúne, ele precisa comunicar-se. E a linguagem, as linguagens, né? A falada, a escrita, a gestual, a artística, fazem com que o homem se combine, se estrutura, resista à convivência. Ela é fundamental para a resistência, para o homem estar junto. Quer dizer, a linguagem também transfere aquilo que você é para as outras pessoas, né? Isso, nós compreendemos o mundo, não existe a compreensão do mundo senão pela linguagem, pela comunicação. Bom, a internet veio facilitar a vida das pessoas, né? E essa questão da linguagem, é um problema, é uma preocupação? Olha, é uma preocupação mais para os pais ou para os professores, porque os usuários não pensam muito nisso, né? Eles usam conforme desejam, conforme os grupos, as tribos a que eles pertencem, então eles se sentem muito bem. Os pais se preocupam porque tem a questão da censura e tem, né, a questão do uso de que canais e a linguagem de eles levarem essa linguagem para a sala de aula, para o comportamento e tal. E os professores, em geral, de língua portuguesa, têm medo de que o aluno possa escrever usando aquelas abreviações, com um certo descuido, na verdade, e então mais pais e professores. Bom, é engraçado como que se difunde isso, né? Essas abreviações, de repente um começa a fazer e todo mundo está fazendo, é muito rápido, não é? Assim, eles se entendem muito. Por exemplo, com a minha filha, eu não consigo entender muita coisa do que ela escreve ali, mas eles se entendem. Eles se entendem e as novas gerações gostam muito da tecnologia, de qualquer tecnologia, não é só a internet, os celulares, os jogos, né? Então a internet para eles é o que é para gerações passadas, como para a minha, né? É uma certa dificuldade, mais uma forma, para eles parece que é quase a única, né? E eles, então, têm muita facilidade, realmente. O meu filho não escreve ainda, mas eu sinto que ele tem só esse obstáculo para usar a internet, porque o resto ele já mexe com tudo. Não, né? dá a impressão que eles nascem sabendo já, né? Sem dúvida. E o computador, por muito tempo, assim, foi um bicho-papão pra gente, né? Da nossa idade, assim, mais ou menos, né? Até ligar o computador era difícil, né? Com relação à linguagem, que é o tema específico, eu acho que eles se dão muito bem, eles gostam. Eu, sabendo que vim aqui ao programa, lancei em algumas salas de diferentes faixas etárias o debate. E eu ouvi da meninada assim: ah, mas isso já está antigo. Eu peguei uma matéria da Folha, né, e lancei como proposta para discutir as abreviações, que eu mal conhecia. Ah, mas isso já é velho, isso aqui está errado, não é bem assim. E eles se moveram muito com o assunto, eles gostam, porque eles usam a internet e se comunicam em diversas situações e diversos sites e estilos de comunicação o dia todo. Então eu cheguei a perguntar: quem usa por 2 horas, 4 horas, 6 horas o computador e se comunica? O que é que você faz? Ah, eu converso até com o meu pai no computador, eu no outro, na mesma sala ou na mesma casa, em quartos diferentes, e eles não se levantam para ir falar com o irmão ou com o pai. Eles preferem pelo MSN ou qualquer outra forma. Nossa, é muito louco, né? É muito diferente, muito... É uma coisa que eu acho que para os mais velhos, que não têm aí na faixa de 20, né? De 20 para mais anos ou 30 anos... É difícil compreender como fazer isso, né? Para nós é muito mais fácil conversar pessoalmente. Para eles não, conversar pela internet, usando imagem, usando música, assistindo a um filme, baixando aquele filme, depois mandando para o amigo. E eles conversam mesmo, quer dizer, eles
teclam, né? Eles teclam o dia todo TC, e a né? linguagem então passa a ter TC, passa a ter essa importância. Bom, e para a professora, Esther? Qual a preocupação? Olha, eu não tenho encontrado ainda alunos, mesmo os mais novinhos, que levam essa linguagem, essa escrita, né, da internet para o texto. Não tenho encontrado. Talvez os mais novinhos ainda, aqueles que estão sendo alfabetizados agora, levem. Mas eu acho que a escola consegue, de uma certa forma, fazê-los entender que a linguagem escrita da sala de aula, a linguagem do cotidiano, dos jornais, da comunicação, dos textos científicos, dos textos, das bulas, dos textos variados, é uma linguagem formal que não pode ser abreviada. Numa das salas do nível universitário, até o aluno disse, olha, mas se todo mundo usar, cada um for escrever do seu jeito, daqui a pouco ninguém se entende. Então, o princípio básico da questão da língua como norma, que se respeita e que se mantém, é compreendida mesmo por aqueles que amam a linguagem da internet. O meu medo, assim, é com relação a se tornar chato. Por exemplo, um texto na linguagem formal. Ah, mas isso eles já acham, né? Isso já é um problema, trabalhar com texto escrito. Porque o que acontece com o texto que não é só visual? Porque a internet é muito visual. As novas gerações amam a imagem, né? Nós amamos a imagem, eles muito mais, né? O clipe, aí a música com a letra da música e tal. E eu acho que eles amam assim essa linguagem, mas eles compreendem esse papel na sala de aula. Então, o que eu queria dizer, na verdade, né, meio que de divergir, é assim, o texto escrito tradicional, que não tem a imagem, ele exige concentração. Ele exige silêncio, individualidade, concentração, repetição, que é uma coisa que o texto da internet não exige. Então, você clica aqui, abre uma coisa, fecha aquele, abre outra, depois você volta no outro, em 5 minutos aquela pessoa fica cansada daquilo, já vai para outro setor. Então, a sala de aula há muito tempo tem se tornado chata. E a escola, os educadores têm tentado de todas as maneiras criar metodologias para tornar a palavra escrita um pouco mais prazerosa. Então, usando, por exemplo, quadrinhos, letras de música, gêneros diferentes, uma carta para o amigo, uma carta formal. Mas a escola não tem dado conta dessa tecnologia que vem. Você acha que um dia a internet vai entrar na escola? Assim, de forma definitiva mesmo. Por exemplo, os alunos vão estar escrevendo o tempo todo na internet. Eu acho que algumas escolas já fazem isso, não o tempo todo, mas já fazem. Os professores, por exemplo, montam sites, passam tarefas, os alunos mandam pela internet. Eles fazem blogs, determinadas atividades escolares, eles fazem o blog e tal. Trocar pela presença do professor, acho que não, porque a escola tem esse perfil, né, do mestre, aquele condutor da sala, aquele que tem alguma coisa, não apenas para dizer, mas para compartilhar. Então, eu acho que ela vai ser mais uma das ferramentas, mas não vai ser a única. Tanto que o ensino à distância, por exemplo, ganhou muito destaque, tem ganhado, mas em geral, as pessoas que querem um curso mais sedimentado, tal, acabam fazendo uma pós-graduação, por exemplo, presencial. O professor tem esse papel de... Ainda bem, né, Esther? Ainda bem. Bom, você falou sobre o exercício. A leitura é um exercício, né? E como o professor incentivar isso diante dessa realidade? Então, trabalhando com esses diversos textos, incorporando até a linguagem da internet. Então, em algumas escolas, e isso aqui é difícil falar, né? Porque a escola nem sempre... Há várias realidades, várias né? realidades. Então, a realidade que não tem nenhum data show, não tem um retroprojetor, é difícil trabalhar com a imagem, né? O professor precisa buscar, comprar, alugar, e aí fica difícil. Mas nas escolas particulares, principalmente, o professor tem 1000 acessos, né? Então, na sala de aula, às vezes, há escolas que têm a internet ligada o tempo todo. O professor pode simplesmente ligar, acessar e trabalhar com o aluno ali. Isso pelos você sites acha de assim, busca. que eles se interessam mais? Nossa, eles ficam apaixonados. Em qualquer faixa etária, eles ficam apaixonados.
Voltando às abreviaturas, você acha que um dia isso pode entrar, assim, numa mudança da língua mesmo? Pode, tudo na língua pode, né? As transformações são constantes e a gente não tem nem muito consciência delas. Então, quando na aula a gente aprende lá determinado caso da gramática, determinado uso, muitas vezes aquele uso já não é consagrado por ninguém, nem pela literatura, nem pelos jornalistas, que determinam muito essa questão do uso do cotidiano, nem na sala de aula. Então, são ilusões. Existe uma imagem um pouco equivocada do que seja estudar a língua. Então, o professor, muitas das vezes, nós, vou me colocar aí, trabalhamos determinadas regras que nem nós, professores, usamos, né? Nem nos comunicamos e os alunos muito menos. Então, um exemplo típico, por exemplo, a segunda pessoa, o tu, né? Ninguém usa, né? Eu não sei, talvez lá no sul, né? Que usa um pouco, mas também de forma diferente, Santos, né? As influências portuguesas, né? Os lugares eles têm influência portuguesa. Mas, mesmo assim, eles usam numa outra forma. E isso é normal, né? É natural que isso aconteça. Agora... Mas até quando a gente vai ter que ficar aprendendo isso, que não se usa mais? Isso, não sei. Isso aí vai... Isso é uma questão política que está relacionada com a produção dos currículos e tem a ver também um pouco com normas governamentais, né? Então, o governo, a partir dos PCNs, que foram os Parâmetros Curriculares Nacionais, a nova LDB, propuseram um estudo da língua mais de acordo com a realidade, né? E com os conceitos da linguística, incorporando as modificações, os usos, a linguagem da TV, dos vídeos, a música, tudo, a pintura como forma de discutir a leitura do texto verbal. Mas ainda a sala de aula está muito distante, é preciso formar melhor, nem sempre isso funciona. Muitas vezes um ensino mais tradicional, no sentido de normativo, denso, formador, é mais enriquecedor, né? Então, há caminhos, mas a escola ainda se debate, ainda se assusta, porque a tecnologia o mundo é muito diferente, né? Até quando, olha, eu sou a favor de que nenhum conhecimento não valha. Então, eu acho que qualquer conhecimento vale. O que acontece conosco é que nós temos áreas, nós temos afinidades com áreas. Então, se você falar para mim, que sou professora de língua, que adoro língua, literatura, gosto de política, dessa área de geografia, história, eu adoro, eu vou gostar. Qualquer aula dessa área vai me agradar, né? Qualquer conhecimento eu vou usar depois, pessoalmente e profissionalmente, né? Agora, os alunos, nem todo mundo gosta da área das humanidades, né? Gosta dessa área da cultura. Então, para um aluno, ele fala, o que eu vou fazer com esse uso do tu? O que eu vou fazer com essa regência verbal? Né? Muitas das vezes é verdade. O problema não é o conhecimento, o problema é o modo como nós ensinamos, como trabalhamos o conhecimento humano. Esse é o grande dilema da escola. Quer dizer, e isso vai ter que ser mudado, né, Esther? Porque diante até dessa mudança do mundo, né, da tecnologia, tudo, vai ter que ser mudado, né? Eu acho que tratar o aluno não como só um espectador, mas motivado ali dentro, participando da educação de verdade, né? É verdade. Tornando-se o que os teóricos chamam de um sujeito do processo, né? E ainda nós temos o que o Paulo Freire falava de educação bancária. Os alunos se acostumaram um pouco com essa educação. Então, o professor fala, o aluno sentado ouve. Né? Enquanto a gente não modificar essa forma, ainda teremos pessoas desinteressadas. Quer dizer, na verdade, o aluno nem ouve, né, Esther? Nem, ai, muito bem colocado. Nós vamos ter que dar uma paradinha, a gente volta já. Continue ligado. Sabe onde quer chegar, por isso já conquistou tantas coisas, como esse monte de sorrisos. Ele sempre correu atrás dos seus sonhos. Muitos viraram realidade, como o seu hospital altamente especializado. Muita gente faz parte disso, porque a cura do câncer é uma causa nobre e precisa avançar ainda mais. Essas crianças sonham com o futuro. E para esse futuro acontecer, deixa a causa te abraçar. GRAAC, combatendo e vencendo o câncer infantil. Tem dois jeitos de conter as mudanças climáticas.
O primeiro jeito, você se torna um cara popular. Inicia uma carreira política meteórica. Se candidata a cargos públicos. É eleito presidente. Transforma o país numa superpotência. E aí, convence os outros países a parar de poluir o planeta. E o segundo jeito de conter as mudanças climáticas? Ué, use só lâmpadas fluorescentes. Salvar o planeta. É agora ou agora. Hoje o assunto do programa Cidadania em Pauta é a linguagem da internet. E a nossa convidada é a professora de língua portuguesa, Esther Mianda Cruz. Vamos falar um pouquinho assim, a internet é tudo muito rápido, né? Como você mesmo disse, as matérias são curtas, os textos são pequenos. Isso não vai emburrecer um pouco as pessoas? Não, vai mudar as pessoas. Porque não havia, por exemplo, não havia palavra escrita para a maioria da população. Quando ela passou, a gente não pode dizer que as pessoas emburreceram, elas mudaram, né? Assim como a televisão passou a existir, vamos pensar, televisão, telefone, e elas não ficaram mais burras, elas ficaram diferentes. É difícil para nós hoje compreendermos isso, né? Primeiro porque não somos usuários constantes daquele tempo todo ali na internet. E segundo porque é algo muito novo ainda. Isso aconteceu depois que a gente já existia. Né? Então, quando houver outra tecnologia que ganhe os jovens, talvez isso passe a ser obsoleto, como é a televisão. Hoje ninguém questiona. O que se questiona é que a televisão, a questão da qualidade, a ética na televisão. Não é? Agora, não se questiona mais se a televisão deixa as pessoas... se elas deixam de ler por causa disso, se elas deixam de frequentar a escola. Quer dizer, essas coisas vão surgindo, mas as outras permanecem. Permanecem. Né? Mesmo o jornal impresso. Agora, que sem dúvida é uma forma diferente e muito distante de algumas comunicações tradicionais, Então, eu posso dizer que nesses debates que eu fiz, um aluno comentou, ele trabalhava na área da mídia, e respondendo ao cliente na área de marketing e tal, ele respondeu sem perceber, passando valores da campanha e tal, passou na linguagem da internet. E aí ele perguntou ao chefe, olha, tal empresa, o fulano não vai responder o e-mail? Ele disse, não vai, não respondeu e não vai. Você não deveria ter feito isso, né? Porque o chefe acho que leu a resposta e não gostou, a empresa não gostou. Por quê? Porque mesmo na linguagem da internet, a escrita da internet, tem situações corretas. Então, você manda uma mensagem para um amigo, você está no MSN, você está no Orkut, isso é uma coisa. Lá, o Twitter, você está usando, é seu, para os seus amigos, né? Agora, nós podemos mandar um e-mail formal, como uma carta formal. E esse tipo de linguagem, se não for usada, vai criar um problema, né? Na questão das redações, né, que você mexe muito com isso. Isso aparece bastante, essas abreviações, essa linguagem? Aparece sim. Não com grande frequência, mas aparece. Não assim, por exemplo, vamos supor, uma pessoa que vai prestar vestibular, isso não aparece, mas um aluno que já está na faculdade e se esquece, ou num trabalho que ele acha que não vale tanto, na prova não, mas assim, num trabalhinho, em sala, um debate, uma coisa, ele escreve e reproduz isso, porque é muito presente no dia a dia, né? Mas fica complicado assim, a pessoa, ela se expressa de uma certa forma em determinado lugar, se expressa de outro. Você acha que a pessoa consegue assimilar tudo isso? Em cada momento, uma forma de expressão? Consegue e não consegue. Como é que ela consegue? Ela sabe que falando na empresa, escrevendo na empresa, ela precisa de uma forma mais padrão, mais culta. Muitas vezes ela não consegue. Na escola, fazendo uma prova, uma atividade, valendo nota, uma prova, por exemplo, para o governo, Enem, alguma coisa, e que isso não pode aparecer. Então, não atrapalha. Mas atrapalha na medida em que eles vão desconhecendo outras formas. Porque a gente não usa, a gente acaba esquecendo. Então, se ele só conversa, ele só escreve usando aquelas formas, quando ele tem que fazer um texto formal, ele até faz, mas ele faz com defeitos, ele faz com problemas. E tem mais dificuldade começa a perder aquela característica do texto
escrito, que não é falado. Então, quando ele acaba fazendo o que a gente chama de texto coloquial. Então, o que tem acontecido na sala de aula? A pessoa escreve como fala. Esse é o problema que a gente identifica. E isso vem dessas outras formas de comunicação. Não só da internet, mas também da TV e tudo mais. Tudo né? Você falou assim que na sua sala de aula você perguntou quanto tempo eles permanecem. Quer dizer, eles permanecem muito mais na frente do computador do que dentro da sala de aula. Sem dúvida. Ou lendo um livro. Aí isso. já é livro, é só para a prova que vai fazer, né? E alguns, sim, claro, tem muita gente que gosta. Quer dizer, isso vai ter repercussão, né? Vai mudar. Agora, é assim. Eu, como professora de língua portuguesa, apaixonada pela língua portuguesa, eu vou dizer que eu tenho uma certa resistência. Não me agradaria, eu teria que eticamente mostrar esse problema para o aluno. Quando tem, eu mostro, por exemplo, tá? Então, já aconteceu, mas mais no fundamental deles fazerem, eu falo, olha, refaça, eu não vou ler assim e tal. Então, como professora de língua, como alguém que gosta da palavra bem dita, bem falada, bem escrita, me incomoda. Mas como, assim, professora e leitora da ciência da linguística, eu também não posso dizer que eu não compreenda isso como um fenômeno natural. Entende? Então, assim, como professora na sala de aula, aquilo me incomoda, eu tenho que revisar, eu tenho que fazê-lo compreender que aquele é um espaço formal. Mas como, por exemplo, conversando com os meus amigos, usando o Orkut, trocando e-mails com os amigos, isso não vai me incomodar. Mas eu também não uso esse registro. Não vou dizer que eu não tenho preconceito, eu tenho. Eu não uso. E você, como professora, também você não pode se colocar à margem disso, porque senão você não chega aos seus alunos, né? Então, mas aí o que é que eu faço? Eu tenho amigos, muitos alunos, amigos no Orkut, por exemplo, e troco e-mails. Mas eu não consigo usar a linguagem deles. Porque eu acho também que... Então, se eu estou conversando com uma pessoa que não é meu aluno, é uma coisa. Se eu estou conversando com eles, a gente fica um pouco o papel da profissão. Você, como jornalista, sabe disso. Você desempenha um papel social muito grande. Você se preocupa com a linguagem, com a língua portuguesa que usa. Então, eu também me preocupo. E aí, quando eu vou escrever, um pouco pela geração, um pouco pelo preconceito que eu tenho, um pouco pela formação, eu acabo escrevendo formalmente, assim, não tão, mas formalmente, inteiras as palavras, faço formas de introdução, faço vocativo, assino o texto, essas coisas que os mais novos não fazem, né? Bom, você mesmo falou que a língua, ela é viva, ela está em constante transformação. Você acredita que isso vai se integrar mesmo na língua, esse tipo de linguagem? Já integrou, já faz parte, não existe volta, né? Porque essa tecnologia não vai desaparecer. Poderá surgir outra, como eu disse. Ela já faz parte. Se você estiver conversando, mesmo como profissional, aqui, com um amigo, e aquilo não for, por exemplo, alguma coisa que vá para a pauta do programa, que sejam as perguntas ou todo o processo formal do seu trabalho, você também pode usar essa forma mais coloquial, a forma da internet. Então, isso vai ganhando força, né? O seu amigo da sua idade também conhece, vocês dois trocam e-mails, mesmo que seja do assunto do trabalho, mas não seja o que você vai formalmente entregar, você vai usar. Isso com o tempo vai ganhando força. Eu soube que, nesses debates que eu fiz com os alunos, que canais por assinatura para jovens, filmes para adolescentes, eles já colocam legendas com a linguagem da internet para aproximar esse público. Isso é novo para mim, não conhecer. Eu também soube conversando com eles, né? E agrada, porque eles, né, reconhecem essa forma. Então vai ganhar força, dizer, não tem volta. Não tem. Não adianta ficar e tal. A gente pode se preocupar na medida em que eles não reconheçam isso num espaço público, num espaço... Entendeu? No vestibular, num concurso, isso é um problema. Na sala, numa prova, numa atividade, o resto não tem volta. Na história, você acredita que já teve uma pressão assim tão forte como a internet hoje é para os jovens, assim, de mudança de linguagem? Não tem algo mais... Assim, a internet é apaixonante, não é? Não tem como dizer que a gente não gosta. Eu ligo o computador, por mais que eu tenha resistência à linguagem da internet, eu ligo todo dia e olho várias vezes e-mails,
procuro uma letra de uma música, um poema, procuro textos. É tão bom, né? É muito bom, facilitou muito a nossa vida. Né? Assim, como jornalista, hoje eu não penso como seria sem a internet. Não existe mais vida tem, sem internet, né? Por exemplo, você vê uma música, na mesma hora você traduz ela, você... E joga pro computador, tudo, pra né? tela lá pro Word, dali você imprime, você leva pra sala, manda pro amigo, né? Não existe mais a vida da gente. Agora, na vida da gente, é preciso pensar um pouco. Exatamente. Esse mundo urbano. Ninguém, né? nem todos Nem- têm esse acesso. E nem aí, todas o as que vai acontecer camadas com essas pessoas? São os analfabetos digitais, né? E isso tem... Por que a escola pública tem feito questão desse trabalho? Porque as camadas que não têm acesso não fiquem... Não tem volta, é apaixonante esse mundo. E se a pessoa não souber, é como era o analfabeto há um tempo, né? Ele não se comunica tanto quanto, né? Então, o governo tem feito aulas para usar computadores para idosos, computadores para determinadas escolas, para determinadas creches, sei lá, né, atividades para todos, desde os mais novinhos até os mais velhos. Eu acho que assim, não é o único, não é? Mas é uma das maneiras. Também há coisas na internet que também não tem qualidade, né? Então nem tudo é bom. Isso precisa ser falado também, né? Do que se pode pegar da internet, né? Porque tem muita coisa, muita bobagem, Desde né? a coisa da pedofilia, que é uma preocupação, né, numa questão mais geral, até a questão dos textos mesmo, das informações. Então, muitas das vezes... Muitos textos errados também, né? Nossa, muitos, né? Então, às vezes eu quero usar o texto, eu percebo que há erros gramaticais e eu não posso levar isso. O que é que eu faço? Eu jogo para o computador, corrijo, me permito fazer isso, tem autoria lá, mas eu corrijo, e aí levo para a sala para o debate. E também tem a questão da confiança da credibilidade do texto também, né? Da informação. Isso, da veracidade. Da veracidade, da autoria. A internet tem um outro problema, a autoria. Então a gente lê lá, poema de Clarice Lispector. Clarice Lispector fez poema. E circula, a gente recebe o e-mail. Sei lá. Isso tem que ser levado para a sala de aula também, né? Como fazer que esse internauta esteja atento a isso, né? Então, assim como as informações anteriormente deveriam ser selecionadas, isso acabou acontecendo na educação, né? Com a preocupação, o Programa Nacional do Livro Didático é isso, a preocupação com a veiculação das informações, a qualidade do material didático na sala de aula. Agora, o problema é saber também fazer o Ctrl+C, Ctrl+V corretamente, escolher o material certo para usar como referência de informação, de cultura e tudo. Bom, infelizmente nosso tempo está esgotado. Eu só queria assim, pelo que você falou, eu acredito que isso é uma mudança que não vai voltar mais atrás e ela não é tão ruim como às vezes as pessoas pintam. É isso, Esther? Não é tão ruim assim, né? Se a coisa chegar na sala de aula, se esse uso tomar outras proporções, a gente vai se assustar um pouco, mas vai criar outras válvulas de escape, outras formas para conviver. Então, assim, não dá para não pensar cientificamente. Cientificamente é natural, não existe volta, as sociedades vão encontrando seus ajustes, tá? Pedagogicamente é preocupante, né? E como usuária, eu sou um pouco apaixonada e crítica com a linguagem, não com a internet. É o que todo mundo deveria ser, né? Crítico também, né? Crítico também. Obrigada, Esther, pela sua presença. Eu é que agradeço, um prazer. Eu agradeço você que ficou com a gente até agora. Espero você no próximo programa.